Olá, seja muito bem-vindo a O Mundo da Química. Nesta aula, vamos falar sobre a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry desenvolveram de maneira independente, porém simultânea, uma nova teoria ácido-base. O cerne dessa teoria é a transferência de prótons. Ambos os lados da reação são relevantes na compreensão do fenômeno. O ácido de Bronsted e Lowry é toda substância capaz de produzir prótons, que nada mais são do que cátions de hidrogênio. Veja que é uma definição muito parecida com a definição do ácido de arrênios. Nessa reação, nós podemos perceber o ácido clorídrico funcionando como ácido de Bronsted. A grande diferença em relação a arrênios é que ele precisa de uma base para que a reação ocorra, ao invés de simplesmente ocorrer a dissociação. O mesmo vai acontecer para o ácido carbônico, para o ácido fórmico ou para a água. Já a base de Bronsted e Lowry é a substância capaz de captar prótons, como nós vimos há pouco. Dessa maneira, a água também pode ser uma base de Bronsted e Lowry, já que ela também é capaz de receber o próton. O mesmo acontece com a amônia, o hidróxido de sódio, que já era uma base de arrênios, e também é uma base de Bronsted e Lowry. O sulfato é um outro exemplo de base de Bronsted e Lowry. Quando o ácido sofre a desprotonação, ele fica em equilíbrio com uma espécie que nós chamamos de base conjugada. Vamos observar então a reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. O ácido clorídrico é quem é capaz de fornecer o próton, então ele é o ácido. E o hidróxido de sódio, por ter a hidroxila, é a base. Na reação de ida, são formados os produtos cloreto de sódio e água. Note que a água possui agora um próton que ela poderia perder, assim como o cloreto de sódio possui o ânion cloreto, que é capaz de receber o próton. Dessa maneira, a gente tem a formação de uma base conjugada, pelo cloreto, e de um ácido conjugado, pela água. Então, eles podem atuar na reação de volta como ácido e base. O equilíbrio da reação vai depender das forças relativas nos dois lados da equação. Apesar da seta de equilíbrio, essa reação é praticamente completa. Vamos agora analisar a reação entre o ácido sulfúrico e a água. Dessa vez, a água vai ser a base, mesmo que ela tenha um próton para fornecer, e o ácido sulfúrico vai ser o ácido. Na reação de ida, são formados bisulfato e hidrônio. Nessa reação, o bisulfato é a base conjugada e o hidrônio é o ácido conjugado. Porém, a reação de volta é muito pouca e o equilíbrio tem esse perfil. Isso acontece devido à força relativa entre o ácido sulfúrico e o ácido conjugado, o hidrônio. Para entender bem o que aconteceu na reação, vamos primeiro analisar as posições de ácido e base. Quando a gente observa o valor de pKa, isso fica bem claro, já que quanto menor o pKa, mais ácida é a substância. No começo da reação, o ácido sempre será atribuído àquela espécie que tiver o menor pKa. Em relação ao equilíbrio, nós podemos observar agora o pKa de todas as espécies. O pKa do bisulfato é 1,99, já que ele ainda tem um próton que poderia ser fornecido por uma outra base. O hidrônio tem um pKa de menos 1,7. Então, entre os dois, o ácido conjugado tem que ser o hidrônio, já que ele é o ácido mais forte. Agora, vamos entender por que o equilíbrio está para a formação de produtos. A comparação sempre deve ser entre ácido e ácido conjugado, ou base e base conjugada. Vamos analisar ácido e ácido conjugado, porque para esse exemplo a análise é mais fácil. É só observar o valor de pKa. O equilíbrio sempre estará tendendo para o consumo do ácido mais forte. Então, o ácido sulfúrico com o pKa de menos 3 é um ácido muito mais forte do que o hidrônio com o pKa de menos 1,7. Por isso, o equilíbrio está voltado nessa direção. Vamos agora analisar uma discussão muito comum nos laboratórios de química orgânica, a reatividade entre fenol e bicarbonato. O fenol tem propriedades ácidas, então vamos, por acaso, colocá-lo na função de ácido da reação e o bicarbonato na função de base. Pois bem, os produtos esperados dessa reação seriam o fenolato como base conjugada
e o ácido carbônico com o ácido conjugado. Devido aos valores de pKa, esse arranjo não pode acontecer. Bom, então vamos tentar novamente arrumando as espécies nas suas posições corretas. Agora sim, o bicarbonato tem que ser o ácido, já que ele tem um pK mais baixo, e vamos tratar o fenol como base. Nessa reação, nós deveríamos ter como produtos o carbonato com base conjugada e um fenol protonado como ácido conjugado. Porém, essa reação tem um grande problema. Quando nós analisamos o pK do ácido conjugado, nós podemos perceber que ele é muito mais ácido do que o pKa do ácido. Portanto, o equilíbrio dessa reação está completamente voltado para os reagentes. O que isso quer dizer? Fenol e bicarbonato não podem reagir. Essa reação não acontece devido à grande diferença de acidez entre o ácido e o ácido conjugado. Mesmo que eventualmente ela aconteça, ela rapidamente retorna. Vamos ao resumo. A teoria de Bronsted-Lowry é bem mais abrangente que a teoria de Arrhenius, mesmo que sua base tenha sofrido maiores alterações. Nessa teoria, os ácidos liberam prótons, que são cátions de hidrogênio, e as bases são todas as substâncias capazes de receber esse próton. No equilíbrio, a reação sempre tenderá para o consumo do mais forte, seja o ácido, ácido conjugado, a base ou a base conjugada. Isso é muito importante. Nunca compare ácido com base para tentar definir um equilíbrio. A comparação sempre deve acontecer entre o ácido e o ácido conjugado, a base e a base conjugada. Muito obrigado por assistir o Mundo da Química. Conheça nossas outras mídias sociais e esteja conosco aqui também. Até uma próxima. Tchau!